Essa é boa e parece confusa. Combina com a gente. Vamos lá, olha só. O Van Gogh era um pintor. Qual é a sua relação com a física? Bem, recentemente físicos descobriram que os redemoinhos relatados na obra Noite Estrelada do Van Gogh refletem coisas reais da física em diferentes contextos do universo. Olha só, vamos nessa, esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Dale, oi. Pra falar sobre isso, estou aqui com Ana Pleiade. Salve, salve, Ana. Quer dizer, então, que o Van Gogh tava tendo visões e aí parece que essas visões correspondem com a realidade, hein? O que te parece? Exato. A gente não sabe se ele era um ótimo observador ou se ele sabia de algumas coisas que a gente não sabia ainda. Eu vou pedir para você colocar o vídeo pra gente dar uma olhada, para ter uma contextualização legal. Vamos lá. Tá em espanhol, hein, galera? Acho que vai dar. Vamos lá. El análisis científico del cuadro La Noche Estrellada de Vincent van Gogh ha revelado una profunda comprensión atmosférica por parte del pintor, de quien los físicos han alabado su intuición innata para captar el dinamismo del cielo y sus turbulencias con una sorprendente precisión. Un grupo de científicos de Francia y China han analizado la física de los cielos pictóricos probablemente más populares de la historia del arte en un artículo recogido en la revista Physical of Fluids. La Noche Estrellada, pintada por el artista holandés en 1889 y expuesta en el MoMA de Nueva York, representa un cielo azul ondulado con luna y estrellas amarillas. El cielo parece representado en el cuadro como una explosión de colores y formas, en las que se observa a las estrellas amarillas encapsuladas en las ondas del cielo y brillando con la luz cual reflejo en el agua. Las pinceladas de Van Gogh crean una ilusión de movimiento del cielo tan convincente, señalan los investigadores, que les llevó a preguntarse hasta qué punto se ajusta el cuadro a la física atmosférica de los cielos reales. Las características atmosféricas invisibles. Los científicos no han podido medir el movimiento atmosférico del cuadro, pero sí la escala y el brillo de las pinceladas para examinar las características atmosféricas invisibles en el cuadro. Con una imagen digital de alta resolución, pudimos medir con precisión el tamaño de las pinceladas y las 14 formas arremolinadas en el cuadro, para posteriormente compararlas con las escalas reales esperadas a partir de la teoría física de la turbulencia, explica uno de los autores, el investigador de la Universidad de Hong Kong, Yongxiang Huang. El análisis ha mostrado que el cuadro se ajusta a la llamada ley de Kolmogorov, que preside el movimiento atmosférico y su escala en función de la energía medida. Al profundizar en el microcosmos de las propias pinceladas, donde el brillo relativo se difunde por todo el lienzo, los investigadores han observado también una alineación con la escala de Bachelor, que describe las leyes de la energía en las turbulencias del cielo que siguen al movimiento atmosférico. La precisa representación que hace Van Gogh de la turbulencia indicaría que habría estudiado el movimiento de las nubes y la atmósfera, o que poseía un sentido innato de cómo captar el dinamismo del cielo, concluye Huang. Se te gostou do vídeo. Cara, que massa, bicho. Ou o cara estudou, ou o cara tinha um sentido inato pra fazer, né? Pra perceber isso, né, cara? Sim, vamos dar um contexto. Existem turbulências em vários contextos da física. A gente observa isso na astronomia também. Eu acho que uma coisa muito, muito famosa é aquela grande mancha vermelha de Júpiter. Vocês que são curiosos da astronomia não devem saber. Só que os pesquisadores, os físicos, não conseguiam lidar com esse problema com uma certa precisão. Tanto é que um cientista muito famoso, um físico muito famoso, chamado Richard Feynman, falava que esse era um dos problemas mais difíceis da física clássica, né? E essa pintura, os astrônomos visualizaram essa pintura e captou que existe uma certa coerência entre o que o autor fez, né, o que Van Gogh fez, com o que a gente está observando na atmosfera. Os redemoinhos, assim. Uhum. E a Noite Estrelada, ela é importante porque a gente tem a noção porque as estrelas, elas piscam, né? Quando a luz da estrela está vindo entrar em contato com a atmosfera terrestre, acontece meio que um certo tipo de fração da luz que faz com que as estrelas piscam. E o Van Gogh conseguiu mostrar e ilustrar de forma precisa como seria fisicamente esse processo se a gente não estivesse analisando só vendo piscar, sabe? Uhum. Como a física está funcionando, dando essas voltas na luz, assim, o que é impressionante para um cara que fez essa obra em 1889. Cara, que massa.
Sim, Tipo, antes só da a título de observação curiosidade. foda, antes de ter, tipo assim, Curiosidade, antes de ter, tipo assim, tecnologia foda pra ver se isso com muita resolução ou pra saber muito mais, enfim, né, cara? Fantástico. exato. A gente não tinha isso, a gente não tinha essa precisão para fazer uma ilustração coerente. Hoje a gente tem, assim, várias imagens da NASA que usam telescópios, tem precisão de coisas absurdas, mas Van Gogh não tinha nada disso, ele tinha o seu olho e um pincel. O que torna isso impressionante. Cara, Eu achei aqui, cara, uma foto dessa mancha vermelha de Júpiter aí, ó. pode Vamos ver. colocar. É essa aqui? A É famosa? essa aí. E ela se assemelha dessa teoria da turbulência, se assemelha ao céu da noite estrelada ali do Van Gogh. Exato, se assemelha. E assim, eu acho incrível. Tem uma área da física hoje que estuda física e arte, sabe? Eles estudam obras de arte, tentam ver propriedades físicas nela, e tem agora esse novo artigo falando como tem essa relação direta entre o que Van Gogh pintou e as turbulências físicas que acontecem na atmosfera. Muito legal mesmo. Cara, a níveis de percepção, né, galera? Tem aqui no nosso chat, poderia ser uma sinestesia por parte dos artistas. Em termos de percepção, né, num oferecimento de psilocibe cubensis, né, volta e meia dá pra você ter o seu... Você pode ter o seu insight natural também, né, tá ali, acontece. Mas isso é muito interessante, cara. Me lembrou aqui aquele livro, acho que é o Taô da Física, do Fritjof Capra, que ele fala que a física quântica estava chegando nas mesmas conclusões que os xamãs chegavam há 2000 anos atrás sobre essa questão frequencial, e que tudo tá em movimento e tudo mais, a partir de experiências, né? Com aquele cipózinho, junto com aquela raizinha, né? Com aquele cogumelinho bonitinho que tá ali. Experiências, né? Tipo, enfim, que levam a gente a ter um certo contato, uma sensibilidade aguçada para perceber coisas como essa. Então, não duvido que tenha sido algo assim também, né? O Van Gogh, né? Ele, acho que careta não era, né, bicho? Sim, existe toda uma relação entre física e cultura, porque a gente tem que ter noção que a astronomia que a gente estuda hoje, por exemplo, a física, a matemática, tem uma origem mais grega, principalmente a astronomia, por exemplo. Mas existia uma astronomia de outros povos que precisam ser levadas em consideração, que é uma área de estudo recente. E que, assim, fizeram grandes contribuições para a humanidade também. Pô, cara, com certeza. A gente, inclusive, acho que no último corte nosso, a gente conversou sobre isso, lembra? Sobre como a gente descarta, né, o conhecimento ancestral, às vezes, frente à tecnologia, achando que o que a gente tem é o mais sofisticado, né? Porque eu consigo ver que vai chover amanhã às 4 da tarde, quando, na verdade, né, um indígena ou uma pessoa de uma população ribeirinha, né, enfim, né, um pescador artesanal, gente que vive da natureza, pega e viu que o passarinho saiu de lá e foi pra cá, pro outro lado da ilha, anteontem. Então, ele já sabe há 5 dias que vai chover. Já sabe que depois, já sabe o que vai acontecer depois da chuva, né? Então, exato. Toda essa observação que, cara, que coisa boa, né? Que coisa boa. Isso é muito conhecimento. Acho que se a gente for ver, né? Agora eu vou dar uma viajada. Se a gente for ver em termos de verdade, como se um dos aspectos da verdade seja que ela seja absoluta, que seja imutável, que ela não mude, acho que uma das coisas que menos muda, por mais que mude todos os dias, é o céu, né? É o universo, né? Assim, então, tipo assim, as pessoas há 100 mil anos atrás olhavam pro céu e viam, teoricamente, praticamente o mesmo céu que você tá vendo hoje, né? Isso é... muito maluco. Enfim, estive aqui com Ana Pleiade. Dá uma olhada aqui no trabalho dela em _Pleiade. E essas conversas malucas acontecem direto, hein, cara? Toda segunda-feira a gente tem uma dessa. Obrigado, Ana. Tamo junto. Dá uma olhada no trampo dela lá. E também aqui em Oguahiro, prestigia a nossa ficha técnica. Não esqueça da TV Cringe Brasil. Dá uma olhada lá, porque hoje às 21 horas tem estreia de vídeo novo. E vamos nessa, esse é o Plantão do Meteoro.